Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Raquel Kibriti, eu sou CEO da Externa, sou representante da APA, Associação Americana de Autoridades Portuárias aqui no Brasil. E para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse painel junto com pessoas tão ilustres e tão interessantes para a gente falar sobre Porto Cidade. Então eu vou começar a minha apresentação, na verdade, aqui a proposta desses primeiros 30 minutos Obrigada. É dar um giro pelo mundo e contar para vocês um pouquinho do que é essa agenda Porto Cidade, como os outros portos trabalham nessa agenda. Só para esclarecer aqui, né, um pouquinho da nossa dinâmica, então, a gente vai falar sobre Porto Cidade. E aí eu quero começar falando para vocês, na verdade, uma associação, se chama Associação Internationale Ville et Port, que é a Associação Internacional de Portos e Cidades. É uma associação que reúne diversos portos do mundo, com sede em Le Havre, na França, e ela se propõe a reunir os cases de Porto e Cidade e criar um ambiente de cooperação técnica para que os portos possam trocar ideias, entender o que funciona, entender o que não funciona e como pode fomentar essa agenda. E, nesse sentido, eles criaram a Agenda 2030. E a Agenda 2030 foi justamente quando eles pegaram os ODS da ONU, que são 17, e falaram, olha, o que isso significa para o Porto? Como é que o Porto pode implementar os ODS? E aí eles pegaram esses 17 objetivos e traçaram 10 objetivos para que o setor portuário pudesse implementar os ODS de forma objetiva. Então, hoje a gente tem diversos portos que são signatários dessa Agenda 2030 e estão em fase de implementação, cada um no seu tempo, cada um no seu movimento, entendendo o que é aderente para a sua realidade. Então, aqui eu vou passar bem rápido sobre cada pilar, para que vocês tenham uma ideia do que cada porto tem feito em termos de iniciativa em relação à Porto Cidade, tá? Então, a gente tem, primeiro, a adaptação à mudança climática, claro, esse é um objetivo óbvio, né? A gente tem portos em risco de inundação, a gente tem portos em risco de quebra de estrutura, de mais tsunamis, de paradas de operação, de riscos de quebra de supply chain global por conta de desastres climáticos. Então, existem diversos investimentos sendo feitos no mundo para criar essa resiliência ambiental com relação ao que pode se ocasionar a partir de 2050. Tá? E 2050 está aí. Né? E no Porto a gente sabe que os projetos de infraestrutura, os projetos estruturantes, eles são de longo prazo mesmo, então eles devem ser feitos nesse sentido. Então, os portos hoje têm inventário de gases de efeito estufa, têm relatórios de equilíbrio ambiental, trabalham com a parte de licenciamento ambiental de forma muito mais séria, né, do que no passado, e essa agenda de mudanças climáticas vem para refletir isso. O ponto 2 é sobre transição energética e economia circular. E aí a gente está falando da mudança da matriz energética dos portos. Aqui no Brasil isso é menos problema, porque a gente tem energia hidrelétrica, né? Então, aqui a nossa energia é muito mais limpa, mas isso não é realidade nos outros portos. A gente tem portos que ainda são 100%, funcionam 100% com energias fósseis. Então, essa transição ela é urgente, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente também está falando não só de transição energética do ponto de vista de operação do cais, mas também com relação aos navios. Os navios serem mais eficientes do ponto de vista de navegação, né? E aí a gente tem nesse ponto também, super interessante, que existem portos que trabalham com tarifas reduzidas para navios que são movimentados a combustível verde. E essa é uma política super clara de incentivo a essa transição energética que impacta justamente no custo operacional, no custo dos navios, né? Então, tem muitas iniciativas no âmbito de transição energética que estão sendo feitas nesse sentido também. A parte de mobilidade sustentável, então, quando a gente conecta o porto, a gente sair da matriz rodoviária para outros tipos de transporte. E aqui é muito evidente, por exemplo, quando a gente tem as ciclofaixas, a gente tem a navegação do canal, a gente permite que
as pessoas, né, no porto, não só os funcionários que trabalham no porto, mas que também os civis que precisam atravessar o canal em determinadas condições, possam fazê-lo de barco e não de carro, e não de ônibus, e não de um modal poluente. Tá? Vamos seguir aqui também governança renovada, né, restaurada, e aqui a gente está falando de mais transparência, né, nessa governança. Então, a gente trabalhar com stakeholders de forma mais fluida, de forma mais conectada e também de forma mais transparente, que a nossa forma de gestão seja clara para tudo e para todos. Né? A gente vai falar aqui um pouquinho de como a comunicação nesse ponto é importante. Né? Mas uma governança institucionalizada, uma governança forte, onde todos os stakeholders se conectam, é o ponto do Porto Cidade. Tá? Falar um pouquinho de investimento em capital humano, a gente está falando das iniciativas de treinamento, das iniciativas de capacitação, que o Porto se conecte mais com a cidade nesse ponto. Né? Essa semana eu estava em Brasília para um evento do Enaporte, né? E lá estava muito se falando em treinamento, e aqui a gente tem quase que uma falha geracional. A gente talvez está perdendo, né? A gente tem poucos jovens com interesse de trabalhar no Porto. E aí essa também é uma condição para a gente falar. Mas ainda assim, a gente percebe que no Porto a gente precisa investir em capital humano em todas as instâncias. Não é só na liderança, não é só na base, a gente está falando de uma capacitação integrada. E que ela não necessariamente é só em engenharia naval, ou né, no core da atividade portuária. Né? Na realidade, a gente precisa de todo tipo de profissionais trabalhando no porto, ou pelo menos que as faculdades estejam integradas ao ambiente portuário de alguma forma. Né? Olha, eu vou pedir licença, porque eu não estou enxergando a parte de baixo por causa do tempo aqui. Desculpa, gente. O que está escrito aqui? Ah, obrigada. Cultura, obrigada. Cultura, desculpa, desafio técnico aqui. Cultura portuária e identidade. Né? Então, como é que a gente cria uma situação de pertencimento dos cidadãos com relação ao porto? Trabalhando ou não no porto? Né? Eu já trabalhei no porto, no core, hoje eu não trabalho mais no porto, mas eu moro em Santos e eu me sinto parte disso. Né? Quando eu vejo o navio entrando no canal, para mim aquela cena é tão brilhante, eu já mandei até no grupo das meninas, eu pedalo aqui na orla. Né? Então, para mim, essas cenas de pertencimento, para mim, são muito fortes, são muito importantes. Isso é muito único de uma cidade portuária como Santos. Qualidade de alimentação, né, para todos. E aí, enfim, aqui é muito relacionado à erradicação da fome, a garantir que a gente não tenha desperdícios, garantir quando chega um container que ele não fique parado na alfândega e a gente perca todo tipo de alimentos que, na verdade, vão para importação ou vão para exportação, mas que isso não fique parado no cais, a gente tenha que se desfazer, né, de comida, né, de alimento que está indo para qualquer ponto do mundo. A relação porto-cidade, que a gente vai falar mais sobre a criação de estruturas que criam essa oportunidade de relação contínua, né, entre o ambiente porto-cidade. E aí a própria IVP criou uma metodologia que é própria dela, que são a criação de, eles chamam de port centers. Né? Então, como é que a gente cria uma estrutura que é como se fosse um centro de visitantes, que recebe a cidade, que recebe qualquer pessoa, qualquer civil, trabalhando ou não, vó, neto, filho, pai, namorado, né? Quem quer que queira visitar o porto, que possa fazê-lo e possa conhecer a história do porto. Então, esse é um equipamento, na verdade, essencial para criar essa conexão. Essa associação criou uma metodologia para isso, não precisa ser a metodologia da IVP, mas o ponto de que isso exista permite já a criação de um diálogo, a criação de uma interlocução. A parte de qualidade de vida, que é super importante, acho que depois da pandemia isso ficou cada vez mais evidente, né? O ritmo de trabalho, o tempo, a jornada de trabalho, né? A questão do equilíbrio emocional. A gente tem algumas situações dessas, né? Principalmente a gente tem, né, profissionais que ficam embarcados um tempão, como eles veem. Então, essa parte de qualidade de vida e equilíbrio é visto com bastante importância. E a parte de biodiversidade e equilíbrio ambiental junto com o equilíbrio da operação portuária. Né?
Então, aqui em Santos, a gente tem essa riqueza, né, ao nosso redor, a nossa Mata Atlântica, aqui é uma área de preservação ambiental gigante, e fazer com que isso trabalhe de forma harmônica sempre com a operação portuária é essencial. E aí, enfim, os diversos programas, né, de biodiversidade que a gente tem na costa, muitos deles patrocinados por autoridades portuárias também. Pode passar o slide. Eu que passo aqui o slide, desculpa. Então, vamos dar aqui alguns exemplos do que existe no mundo, tá? Com relação à porticidade. Aqui vocês vão entender que essa agenda é muito mais ampla do que as pessoas imaginariam, né? Então, na área de inovação, a gente tem diversas iniciativas trazidas no mundo. Aqui a gente tem uma foto do Pier 71, que é o programa de aceleração lá de Singapura. Foi criado, né, uma iniciativa conjunta entre a autoridade portuária e a Universidade de Singapura, onde lá são criadas diversas startups que funcionam não só para resolver os desafios da operação, mas também para contribuir de alguma forma com inovação e tecnologia para o mundo. E aqui tem uma condição especial, enfim, sobre a PSA ou sobre Singapura, valia uma palestra só à parte, porque o que eles fazem lá em termos de diversidade, o que a autoridade portuária faz é muito mais amplo do que a gestão do cais, do que, enfim, a gestão dos contratos dos terminais portuários, tá? Lá, enfim, eles têm uma diversidade de atuação muito grande. Mas aqui trazer só duas estruturas, né, especificamente o Pier 71 e o Unboxed. E o Unboxed é o fundo de Venture Capital da autoridade portuária para fazer investimentos em inovação no mundo. Então, assim, eles investem não só em startups do Pier 71, mas eles também investem em startups de Israel, de Roterdã, de qualquer outro polo de inovação onde faça sentido investir para eles, que esteja no perfil da tese de investimento desse fundo, eles fazem esse tipo de investimento. É porque tem filantropia por trás? Não. É porque é negócio, é porque inovação e tecnologia é o futuro, é porque eu preciso diversificar o meu risco, e aí... Exato, quer falar? A Nathalie falou, é porque eu preciso fazer o que a população se pertença. E é isso aí, as pessoas precisam se sentir integradas como porto, e a gente, enfim, esse é um equipamento, é uma estrutura que cria essa conexão porto-cidade. Falar um pouquinho aqui do Porto de Guangzhou, que é um dos maiores, né, na verdade, da China. É um dos polos de inovação, eu vou arriscar que é o maior polo de inovação da China, mas... ficamos assim, eles também criaram estruturas para fazer esse tipo de conexão. Na verdade, eles estão criando uma cidade inteira tecnológica, tá? Então, assim, vocês sabem que na China as proporções são outras, né? Então, na realidade, essa é uma condição que eles estão fazendo de ter uma cidade tecnológica exclusiva, trabalhando também para o porto, fazendo essa conexão de inovação. Não só do ponto de vista de inovação, que a gente fala de software, mas também de hardware, né? E aí, tendo Guangzhou exatamente como um polo nesse sentido também. Para quem conhece esse prédio, né, é o prédio da sede da Autoridade Portuária da Antuérpia, na Bélgica, e está aí um exemplo de como conectar o antigo com o moderno, né? E aqui, enfim, dadas as devidas estruturas, essa daqui é uma linda inspiração do que a gente poderia, talvez, fazer, né, se a gente conseguisse fazer algo em determinada maneira. Aqui em Santos seria um sonho pessoal, mas realmente no sentido da gente poder conectar, né, e trazer essa visão. Na Europa isso é muito comum, né? A gente tem projetos eles chamam de... projetos de regeneração, né? Eles têm essa palavra, eles falam que são projetos de regeneração de imóveis antigos, históricos, nos quais as fachadas ficam preservadas e o interno ele é completamente restaurado com relação à modernidade, com relação aos equipamentos, segurança, questões de health and safety, por aí vai, tá? Então, aí eu trouxe o exemplo da APEC. A APEC, na realidade, é um instrumento, né, é quase que uma universidade portuária, né? E aqui eles dão cursos, na verdade, para profissionais de portos do mundo inteiro. Mais de 15 mil pessoas já foram capacitadas, tá?
Então, de novo, é a criação de uma estrutura que dialoga com o porto, que recebe pessoas do mundo inteiro, faz esse trabalho de projeção internacional, de reputação do corpo técnico. Né, os professores que dão os cursos são profissionais que atuam no setor há muitos anos e que, por isso, também dão um certo aval, né, ali nos cursos, nos conteúdos que são abordados. De novo, só porque tem uma PEC na Antuérpia ou só porque tem uma estrutura similar em Roterdã, não significa que a gente não possa ter algo no Brasil, né? Então, é muito nesse sentido que a gente está falando, quais são as estruturas que a gente poderia, de certa forma, criar para conseguir compor essa agenda porto-cidade. Falar de porto-indústria também é um outro ponto. A Jebel Ali Free Zone é a maior zona industrial do mundo, tem 8.700 empresas instaladas ali. Tá? São mais de 100 Fortune 500 empresas que têm sede. Aí, de um lado, vocês estão vendo o porto de um lado e a indústria do outro. A indústria do outro, né? E é galpão atrás de galpão, tá? E ocupação. Veja, o dono da Jebel Ali é a DP World. Tá? Então, assim, também, de novo, diversificação de capital, diversificação de perfil operacional, diversificação, investimento no mercado imobiliário para poder gerar esse tipo de estrutura. Isso daqui não é competitividade para a DP World, é competitividade para o país. Tá? Então, lembrem, uma zona de deserto, que não tinha nada e está no meio do caminho de tudo. E foi assim que eles criaram uma zona super estratégica para poder fazer, né, materializar esse tipo de estrutura lá. Falar de Hamburgo. Bom, Hamburgo é o terceiro maior porto da Europa, um dos portos que melhor trabalha a agenda porto-cidade. E esse é um projeto novo, na verdade, saiu do forno, porque quando eu pesquisei, fiz o benchmark internacional, ele não existia. Aí, a Gabi está falando que ela morou lá há 5 anos, do lado de uma embarcação ali que ela está vendo. Então, então é isso, né? Hamburgo, o que é Hamburgo, né? Então, o terceiro maior porto da Europa, e lá eles têm uma sinergia muito grande porto-cidade, né? O porto está no meio da cidade e a relação é muito fluida, é muito direta. E por que é possível ser assim? Porque ele foi estruturado de uma forma em que as pessoas conseguem ver o porto e conviver com ele de forma harmônica, né? E um dos ambientes é esse Discovery Dock. O Discovery Dock é um centro de visitantes que trabalha com o que tem de melhor em termos de inovação e tecnologia para trazer para o usuário uma experiência completamente imersiva. Então, é painéis com tecnologia 3D, é óculos virtual, você consegue se sentir operando um container sem estar lá. Então, assim, claro que é num ambiente completamente de segurança, mas é uma experiência que mistura o real e o virtual de forma bastante instigadora, né, e envolvente. Então, esse é um projeto bem interessante que, na verdade, acho que foi inaugurado depois da pandemia também. O Porto de Hamburgo recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano para visitar o porto. Tá? É um porto aberto a isso. Eles criaram estruturas, eles têm city tours o tempo inteiro, eles têm barcos que saem o tempo inteiro para visitar o canal. Isso é permitido, não é um evento estanque. Não é uma vez por ano. É qualquer dia, qualquer hora, tem um próximo barco, que horas que eu estou aqui visitando Hamburgo, vou dar um pulo e vou visitar o porto. E é assim que é feito, de forma muito natural. Acho que tem uma outra curiosidade aqui, que eu também achei muito interessante, que lá é bem comum fazer ship spotting. Quem aqui sabe o que é ship spotting? Não? Ship spotting é um esporte onde as pessoas vão para observar navios e verificar qual é o navio que está chegando, qual é a bandeira dele, qual que é o nome dele, e as pessoas tiram fotos e tem um blog específico para isso. Então, assim, é mais ou menos como os americanos, quando eles vão para a África observar pássaros. É similar, só que com navios. Então, isso é bem interessante também. As pessoas acabam se tornando grandes conhecedoras
de navios, enfim, isso gera toda uma curiosidade, gera todo um conteúdo diferente, chama ship spotting, spot de ver, né, mesmo, de ver navios. Falar de Canary Wharf, então essa era uma área de Londres, que hoje é o novo centro financeiro de Londres, né, para quem já foi para a cidade, conseguiu visitar, essa daqui é a London Docklands. Foi uma vez, no passado, o porto mais, como fala isso, busy, mais movimentado da Europa inteira, porque estava na rota da Índia, era da West India, e eles faziam todo tipo de trading global do mundo, passava por esse lugar. Até que ele foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial, foi completamente destruído e ficou por anos e anos e anos abandonado. Até que nos anos 90 veio um grupo de investidores, de incorporadores e falaram: nós queremos essa área, a Prefeitura de Londres, nós queremos essa área, vamos revitalizar e vamos transformá-la num grande novo centro de negócios. E assim foi feito. Então, hoje, se você visita Londres, essa é uma das áreas mais premium da cidade. Os prédios são novos, as vistas são lindas e é assim uma área que vale, talvez é um dos metros mais valorizados da cidade, dos metros quadrados mais valorizados da cidade. E todos os bancos que antes ficavam no centro de Londres, agora têm sedes aí, a Faria Lima deles. O Port Excel, e aí não posso deixar de falar dessa estrutura que tem, né, lá em Roterdã, foi a primeira aceleradora marítima do mundo, foi fundada em 2015. Eu, enfim, faço parte dessa organização também e sou a única mentora latino-americana dessa aceleradora. E eles, basicamente, fazem os ciclos de aceleração, foram muito disruptivos, têm programas internacionais, recebem empreendedores do mundo inteiro para passar pelo programa de aceleração deles, que dura 3 meses. A gente teve um caso de uma empresa brasileira que passou por lá, que se chama I4C, do Bruno Balbi, quem conhece, quem acompanha, enfim, eles trabalham com monitoramento de marés e previsibilidade climática. E, enfim, eles conseguiram fazer contratos com os principais players do setor, estando em Roterdã. Tá? Depois, enfim, tem várias notícias deles no Porto Navios, é um empreendedor que eu acompanho. Essa semana ele me mandou uma notícia: oi, Raquel, conquistamos isso, super feliz. Mas que a gente tenha mais brasileiros participando desse tipo, sendo exposto internacionalmente a essa concorrência global. Afinal de contas, trabalhamos num setor assim também. E aqui a gente tem o Porto de Long Beach, eu estou concluindo, né, aqui acho que tem mais alguns pouquinhos slides, mas para falar para vocês da agenda ambiental, que o Porto de Long Beach foi pioneiro na agenda de sustentabilidade no setor portuário, e eles implementaram diversas ações. São reconhecidamente, têm as certificações internacionais dos portos, são ecoports, enfim, reduziram as filas de caminhão, melhoraram a qualidade do ar, acabaram com todas, enfim, hoje não tem mais problema de tráfego, né, no porto, ele é completamente automatizado, super tecnológico, super eficiente. O Porto de Barcelona, que é um dos meus cases preferidos quando a gente olha cruzeiros, né? Então, aqui a gente tem uma estrutura, né, Porto Vell, que, enfim, era o porto antigo de Barcelona, foi restaurado, de novo, um projeto entre o moderno e o antigo. Então, foi criada, junto com a parte dos terminais de cruzeiros, que lá, se não me engano, são 9, foi criado o Mare Magnum, que é uma área de shopping, de compras, de entretenimento e de gastronomia, onde eles recebem o ano inteiro navios, são mais de 1 milhão de visitantes em 9 terminais de cruzeiros em Barcelona. O Porto de Barcelona é o porto que é o maior terminal de cruzeiros da Europa. Só para ter uma ideia de números, o Porto de Miami, que é o maior do mundo, recebe mais de 4 milhões de visitantes no porto. Em comparação aqui, esse nosso terminal, no pico, né, o que mais recebeu 600 mil cruzeiristas, né, numa temporada. Porto Madeiro, falar um pouquinho aqui da América Latina. Enfim, era onde era o Porto de Buenos Aires. Aqui não teve uma conexão porto-cidade, na verdade o porto saiu da cidade e foi completamente transferido.
foi um movimento diferente, né? A gente tem determinadas condições onde a gente valida que o Porto dá um jeito de colaborar com a cidade, né? Eles criam esse tipo, as estruturas que eu comentei para que essa transferência não seja necessária, né? No caso da Argentina, né? No caso de Buenos Aires, isso foi feito de forma completamente pretendida, né? Assim, foi um objetivo. Então, aí nesse sentido, todos os armazéns antigos viraram áreas de shopping, viraram restaurantes, viraram escritórios, né? E hoje é uma área também completamente integrada na cidade, mas que hoje você não vê uma evidência de porto, né, ali. E aí eu quis trazer o Porto Maravilha, que, aí na minha humilde opinião, hoje é o melhor projeto Porto Cidade que a gente tem no Brasil, onde a gente teve, né, alguns armazéns ali do Porto do Rio sendo transformados em equipamentos para a cidade. Entre eles, o terminal de cruzeiros, entre eles o aquário, entre eles o Museu do Amanhã, que vale a pena uma visita para quem não conhece, um dos museus mais incríveis assim, que a gente tem, né? Então, realmente, ali uma experiência integrada, né, com o VLT passando no meio, fazendo essa integração. Então, né, quando a gente tem os cruzeiristas chegando ali, eles conseguem ir para o centro do Rio de VLT, né, um ambiente bem seguro. A gente nota também uma valorização imobiliária ali daquela região gigantesca com essa criação desses equipamentos. Então, assim, vejam que por trás, né, da criação desse tipo de estrutura, a gente também tem muitos negócios que são criados. E nem todos eles estão ligados diretamente à autoridade portuária, né? Na realidade, a gente tem negócios que complementam, né, a operação portuária, ou que dialogam com ela, mas que geram essa conexão que a gente está falando, né, de fluidez da relação porto-cidade. Então, acho que é isso. Vou concluir por aqui. A gente vai abrir o debate aqui, né? A Milena vai começar, vai fazer uma apresentação de todo mundo, mas queria agradecer a atenção de vocês. Obrigada.